Se fosse bom, tinham-no vendido, não o tinham dado ao Ministério. Eu fui ver o que era o Moodle. Acho que é uma plataforma informática, como eu sou muito má com coisas da internet. Acabei por perceber que era uma plataforma, ou lá o que é, uma linha onde se põem indicações. Por exemplo, indicações como, nos exames leva uma tesoura para cortar o envelope. Isto chega a este ponto. As pessoas são tão estúpidas na cabeça dos burocratas do Ministério, para abrir o envelope tem que se pôr lá, número 1, levar uma tesoura para os exames. Número 2, ver se os alunos, contar os alunos. Portanto, os pormenores mais ridículos são todos previstos. De que é que isto deriva? Deriva da desconfiança total que o Ministério tem na capacidade das pessoas ensinar, e os professores provavelmente pagam-nos a mesma medida, no sentido em que desrespeitam o Ministério, quando podem, porque os coitados podem muito pouco, porque se portarem mal levam um processo disciplinar em cima. Mesmo as professoras que fizeram os diários, eu disse-lhes, vocês assinam todas sob pseudónimo, que eu não quero ser responsável por nenhum processo disciplinar. E isto, como disse, agravou-se muito nos últimos anos. Penso, embora eu não tenha estatísticas, eu não tenho diários de há 10 anos e de 20. Mas imagino que sim, porque a internet hoje em dia está de tal maneira divulgada, todas as professoras as têm em casa, têm estes programas como o Moodle. E recebem todos os dias portarias e decretos, a mudar sempre o que já está. Portanto, a primeira linha de um decreto são... A primeira linha é composta por, sei lá, a revogação de 30 anteriores leis. E a selva legislativa é de tal forma que já ninguém sabe no Ministério o que está em vigor e o que não está em vigor. O que isto acabou foi por tornar um inferno o cotidiano dos professores que não conseguem ensinar. Haverá bons e maus professores. Eu não sou advogada dos professores. Eu fiz isto, penso eu, com imparcialidade. E haverá, de facto, alguns que são baldas, como elas próprias dizem, temos colegas que são baldas. Agora, como o Ministério não consegue nada com este método de supervisão através do computador, não consegue. Há um ambiente de desmotivação total, que é total. Doutor Medina. Bem, depois desta descrição, não poderia acrescentar mais. Gostava de referir o seguinte. Eu li 2/3 do seu livro e, depois de o fechar, e refletir sobre o que isso diz, eu concluí que isto não tem solução nenhuma, nem em 20 anos, nem em 30 anos. Quer dizer, o pastelão, entre aspas, que está montado no sistema escolar português é absolutamente inviável. Até porque, conduzidos à distância, não se sabe se a máquina escolar é capaz de funcionar sem ser conduzida hoje. Quer dizer, ali os passos estão todos marcados, milímetro a milímetro, hora a hora, minuto a minuto. Será que as escolas, se de repente fossem entregues a si próprias, poderiam funcionar? Seria uma agitação. Posso responder já? Sim. A situação atual é tão má, como concorda comigo, sim. que podíamos correr o risco de experimentar uma coisa um bocadinho diferente, sabendo que 20% das escolas vão ficar piores. Quem diz 20% diz 10 ou 30. Sim. Há uma parte que entregues a si próprios ficariam piores. Mas há pelo menos a esperança de que algumas escolas ficariam melhores. Porque há uma das coisas que em Portugal nunca se falou a sério. É um fator importantíssimo para mim, que se lhe dermos autonomia, temos que ter uma inspeção fora do Ministério. A Inspeção Geral do Ministério não pode estar sob a tutela, porque está a vigiar a si própria. O Inspetor-Geral do Ensino deve ser alguém com enorme prestígio, muito bem pago. Mas distanciado. E não pode ser do Ministério. Ao passo que agora, eu suponho que nas finanças será o mesmo, que se calhar é a tradição burocrática francesa-portuguesa e napoleónica. Ou seja, a Inspeção-Geral tem que ser um organismo autónomo, provavelmente indicado pelo Parlamento, também provavelmente não é uma grande ideia. Mas enfim, vamos imaginar, indicado por Deus, e então há uma inspeção que não responde perante o Ministro. Porque o Ministro, evidentemente, não quer que o inspetor lhe venha dizer mal das escolas que ele montou. E se é dada autonomia, e nesta fase a loucura é tal da intervenção, que eu, que sou centralista, penso que no dia-a-dia, não digo nos currículos, como digo, os currículos deve ser do Poder Central.
Mas no dia-a-dia, na organização das aulas, nas horas em que os miúdos vão comer, nas coisas mais corriqueiras do cotidiano, cada diretor de escola deve dar o rosto para a sua escola e ele próprio terá brio. E eu conheço diretores que teriam brio em que a sua escola fosse boa e tivesse bons alunos e até os estimularia, porque eles agora estão ali e sentem-se impotentes. Sentiu pelos testemunhos que recolheu que os diretores das escolas são os meros executantes da política que emana da 5 de outubro? São. Quer dizer, cá em cima está o ministro, é uma pirâmide total, e depois vai até cá abaixo, até chegar aos alunos. Por exemplo, basta olhar para a anormalidade que é o processo das faltas justificadas. As faltas justificadas são 10 páginas de um decreto que eu não tive paciência, e o leitor teria paciência. Mas olha isto são os passos a seguir para dizer a um miúdo, olha, teve uma falta injustificada ou justificada. Normalmente são as faltas injustificadas. O miúdo falta a aula de inglês. O professor, pura e simplesmente, tem autonomia de cabeça, não saiu ontem do Júlio de Matos, e diz, dou-lhe uma falta injustificada. E acabou, assinada. Claro. Não, tem que seguir estes passos todos, para não falar em coisas mais graves, em que então o estatuto do aluno é o estatuto do arguido, é que tem um advogado de defesa e um advogado de acusação. E o miúdo, se é que eles agora são punidos, porque os professores estão de tal forma desmotivados, que também não estão para maçadas, eu também faria o mesmo. Se o miúdo se senta numa janela, começa a fumar, seja ele tabaco, seja ele marihuana, o professor olha para aquilo, ou deixa passar, ou decide iniciar um processo disciplinar. Esse processo disciplinar pode ser resolvido aí a 6 meses. Já nem o miúdo se lembra que fumou, nem que se sentou numa janela, nem que atirou beijos a outro, que é uns casos que aparecem aí de 2 miúdos a fingir que eram homossexuais ou eram mesmo. Porque outro dos fatores é a indisciplina reinante. Ou seja, como os professores não conseguem por faltas injustificadas, nem castigos, sem intervenção, 1, do diretor e 2, do Ministério, os alunos fazem o que querem nas aulas, humilham os professores mais fracos. E a primeira turma que eu cito aqui, que é uma turma de um liceu que eu conheço bem, aquilo parece uma aula de loucos. Uma pinta as unhas, a outra fala com o namorado. Exato, era exatamente isso que eu ia pedir. Ia pedir depois à doutora Filomena que nos desse alguns exemplos das situações que mais a chocaram em função do essa lista é um horror. Está bem, mas tem que ser a própria a verbalizar. Você sabe que eu tenho ouvido como queixa corrente dos professores, e com razão, que um dos grandes problemas é exatamente a burocracia e a confusão. Mas eu pergunto-me sempre a mim mesmo como é que isso surgiu e porquê que isso surgiu. Eu, quando estudei, os professores tinham uma chamada caderneta, com uma fotografia a um canto, os meses, os dias, punham as aulas, depois no verso anotavam qualquer coisa. Escreviam os temários? Qualquer coisa, bom. E pronto, o professor entrava com aquilo e com um librito e resolvia o problema. Como é que surgiu isto? Henrique, você não se esquece, você é dos números. Não é dos números, não, isto... Você percebe muito números. Você não se esqueça do que é que representava ensinar meninos da classe média por professores da classe média. Nós éramos, no seu tempo ainda eram menos. No meu tempo, quando eu fiz a 4ª classe, e volto a citar, éramos 13%. Isso... Sim. Nós éramos ensinados a casa a respeitar os pais, era outra sociedade, totalmente diferente. Mas, Filomena, o que é que tudo isso... Houve mudanças brutais no plano da família, no plano da urbanização, no problema dos transportes, em tudo. Este é um mundo... E a quantidade de gente, ali no 6º e 7º anos, em 61, tínhamos 8 mil alunos, temos aqui agora 240 mil. 270 mil, exatamente. 30 vezes 8 mais. mil para 270 mil. Só que estes 30 mil não estão, estas 30 vezes, estes 270 mil, não estão todos concentrados num sítio. Não. Quer dizer, tudo isto está disperso. E, por conseguinte, não se pode atribuir a uma concentração a necessidade de uma tal confusão. Quer dizer, algum dia, alguém que esteve naquele ministério permitiu que isto começasse. Henrique, isto não já começou pensou tudo de na repente. origem social destes alunos? Mas o que é que a burocracia tem a ver com a origem social? Tem muito a ver, porque são miúdos que não têm livros em casa, que não têm regras, cujos pais saem às 7 da manhã e vêm às 8 da manhã, e às 8 da noite,
que não podem fazer os trabalhos de casa com eles, Sim. que eles não têm muitas vezes a noção do que é o ritmo de trabalho. Mas, Filomena, o que é que Quando esta burocracia... uma delas diz de onde é que vieram estes vândalos, pôs entre aspas, ela não estava, uma das docentes, não estava habituada àquele tipo de alunos. A burocracia não dá respostas para os professores nas escolas saberem lidar com estes miúdos o que é que esta confusão vem minorar pelo facto de serem... Ai, não vem. Então, mas porquê é que existe? Mas para que é que existe? Ok, a burocracia... Esta confusão toda. Porque os ministros acham que têm que controlar... Quer que eu lhe cite o Platão? Cite. Cito? Cite. Não me traga cá uma latinada como aqueles que estão no Estado. Da administração pública. Um povo digno não carece de leis que lhe diga como agir responsavelmente. Ao passo que um povo indigno encontrará sempre maneira de contornar as leis. Ou seja, nós não somos um povo digno porque carecemos de leis e achamos, como se acha na tradição napoleónica, que as leis vão resolver os assuntos. Não resolve nada. O que é que isto resolve do ponto de vista do aluno? Ser pobre ou rico, para justificar uma falta, tem que percorrer isto. Exceto na cabeça dos burocratas do Ministério. Então, é isso que eu digo. Mas não é por serem pobres ou ricos. Não, o que eu digo é que de antes não era preciso os professores, entre aspas, civilizarem os alunos, darem-lhes regras básicas. Eu tenho alunos na faculdade, e não estou a brincar, de mestrado, que há coisa de 4 ou 5 anos foram comer, um deles estava a comer na aula. E eu disse, não podes comer na aula. Porquê? Tenho fome. De mestrado, aluno de mestrado. De mestrado. Porque não se come, eu não como na aula. Portanto, há regras básicas, e aí é que entra a origem social. É mais difícil controlar estes miúdos. Imagina um miúdo que vem das barracas, que está habituado a comer quando lhe apetece, que vê dezenas de telenovelas até às horas que lhe apetece. Estes miúdos não têm a noção... Mas essas circulares o que é que mudam? Não nada. Mudam nada. Mas o que é que não se acaba? Olha, a boa ideia vai... Este ministro, de quem sou amigo, como você sabe... Amanhã você pega ele numa chave, eu para cá, é secreto, mas eu sei onde é que é o gabinete que faz estas leis. Eu dou-lhe a morada secretamente... e você vai lá com o machado e corta a cabeça àquela gente toda. Mas não é, mas ouça... E mais ao Ministério... Mas ouça, os ministros estão para mandar e resolver ou não estão? Quer dizer, é impossível destruir isto? Não é impossível. Pode haver 6 meses de perturbação. É difícil. É que as alterações sociais e económicas que ocorreram nos últimos 30 anos, todas elas são um facto e vieram dificultar e a massificação e tudo. Agora, eu não vejo que qualquer destas coisas que você aqui aponta impeça ou melhor nada disto. Eu não digo melhor. Doutor Medina, nós tivemos aqui um convidado aqui há algumas semanas que falou também do ambiente nas salas de aula e falou muito do estatuto do aluno. Exato. O que é que acontece? Acontece, conforme a Maria Filomena acabou de referir, que põe-se um processo a um aluno e só passado 6 meses é que é resolvido. Ou seja, quando o aluno está ao telefone, ou está a pintar as unhas, ou está a fumar um cigarro, ou seja lá o que for, virado com a janela aberta, os professores provavelmente sentem-se inibidos de agir, porque na pior das hipóteses ainda vai sobrar para eles, não é? Ele contou essa história. E eu perguntei-lhe a participação do professor, para onde é que vai? Bom, e ele disse, não, vai para o diretor, não sei de quê. Vai para o gabinete, não sei o que mais. Depois ele continuou a explicar, o professor Mitar Ribeiro, bom, mas e depois quem é que recebe isso? Recebe. E o que é que fazem isso? Quer dizer, não há castigo para o aluno. Quer dizer, se não houver... É exatamente esse ponto. A legislação retirou a autoridade aos professores. Mas é isso que eu estou a dizer. Mas isso dá autoridade a alguém, essa confusão? Henrique, mas parece que o Henrique não me encosta à parede a dizer que eu acho que esta burocracia serve para qualquer coisa. Não serve para nada. E estou de acordo, se eu tivesse uma bomba, ia lá e implodia o Ministério, como Nuno Crato disse que faria. Não disse? Sim. Não implodiu coisíssima nenhuma. Bom, mas deixa eu não esteja a pôr na posição que eu defendo esta burocracia. Eu odeio esta burocracia. Não, eu sei que não, mas eu pergunto-me é porquê que continua. É porque se dissesse, não, com isto eles portam-se bem. Você tem uma lista de patifarias que eles fazem na aulas, desde pôr o rimel nos olhos. Já lá vamos a essas patifarias. Essa lista caricata. É porque as coisas são mais complicadas do que parecem. Mas diga-me, dê-me conta do seu sentimento. Tendo à frente do Ministério da Educação, que eu me recorde nestes anos de democracia, sempre pessoas de algum modo ligadas ao ensino. Nuno Crato era presidente da Sociedade Portuguesa de Matemática, de resto fez um programa de televisão com o Dr. Medina Carreira, e era uma pessoa cujas intervenções públicas eram sempre no sentido de não